O meu nome é Joana Assis, eu sou uma professora aposentada, sou artesã e escritora. E eu sou mãe da Camila de Assis, que gosta de cantar e versejar. E hoje eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje temos mais uma entrevista na área do direito. E a nossa convidada, Ju Alckmin. Muito obrigado, Ju, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Ju, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e que momento da sua vida que aconteceu a escolha da carreira, se foi influência dos pais, foi, sei lá, de alguém que você admira, ou algum parente, ou foi positivo? Sim. Bom, eu acredito que foi impositivo. Quando pequena, eu já vi algumas coisas que eu não concordava. Então, eu já sentia aquele incômodo de ver aquilo que eu via como injustiça. E isso me motivou a estudar, né, direito. Fazer direito. E você já tinha um olhar, então? Já tinha um olhar. Não era papai e mamãe advogados? Não. Inclusive, meus pais não tiveram muito estudo. Meu irmão mais velho, que foi o primeiro a se formar na família, depois eu. Então, mas meu irmão foi para engenharia. Ok, tá. E foi para direito. Beleza. E dentro do direito, qual escolha que você acabou de fazer? Olha, o pessoal costuma dizer que é o direito que escolhe a gente, né? A área que escolhe a gente, não a gente que escolhe a área. Então, assim, eu procuro sempre estudar, inclusive estou estudando. No momento estou fazendo 3 pós-graduações. Estou fazendo direito imobiliário, estou fazendo contratos, que serve para todas as áreas. Exatamente. Né? Estou fazendo direito médico, mexer um pouquinho com a área da saúde. Então, e já lá no início eu fiz a pós-graduação em Direito Civil, em Processo Civil, e Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Então, assim que eu iniciei a carreira, os clientes na área civil me procurou e eu falei, bom, eu preciso dominar o que eu estou fazendo, então vamos estudar na área. E aí eu fiz a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. E aí começou a vir alguns clientes procurando direito do trabalho. Gente, é diferente. Tudo é direito, mas é diferente. Um advogado que está numa área tentar se aventurar em outra área, não dá bom não. E aí eu fiz a especialização também em direito do trabalho, processo do trabalho, para atender esses clientes. E o advogado é assim, né? Precisa estar sempre estudando, se aperfeiçoando. O advogado não para de estudar. A minha filha fala assim, mãe, normalmente os filhos evoluem mais que os pais, né? E aí você está colocando uma jornada muito difícil para mim, porque você não para de estudar, né? Como é que eu vou fazer? Verdade. Antigamente, assim, as leis não mudavam tanto, os advogados conseguiam atender todo mundo, mas depois teve um monte de desdobramentos, né? Agora está tendo muita coisa também na parte de direito digital também, então você tem que ser uma eterna aprendiz. É verdade. O direito digital que nem era direito digital, né? Era questão de correspondência. Então, a correspondência é inviolável, né, pela nossa Constituição Federal. E aí, quando você traz isso para o direito digital, como é que fica? Como é que fica essa questão do sigilo? Então, por isso entrou agora essa lei, a gente chama de LGPD. Isso. Para regulamentar essas questões, né? Porque era muito simples antes, que era tudo carta, então era só não violar a correspondência, né? Dos outros e tal. A questão de ouvir também, né? As ligações, gravação telefônica, enfim, que era proibido. E aí hoje com o mundo digital tá complicado, mas assim, tem, por exemplo, eu peguei um processo de um rapaz que colocou um emotion num post de uma moça. E aquilo, ela se sentiu ofendida. E aí ela entrou com um processo contra ele e ele foi responder, teve que responder esse processo. Porque ele fez uma brincadeira que ela se ofendeu, então caracterizou ali
realmente tem que ter muito cuidado e assim, sobra para quem compartilha também. Quem faz paga, quem compartilha, então até para compartilhar o conteúdo de uma outra pessoa, tem que saber o que está fazendo, não é só sair apertando o botão não, gente. Tá? O negócio tá sério. Porque hoje o que o pessoal faz? Recebe a informação, não checa a fonte e vai passando. Exatamente. E tem muito fake news. Então precisa realmente ter muito cuidado com isso. Interessante. Essa parte do direito médico tem crescido bastante, né? Sim. Antigamente eu lembro que os médicos se protegiam muito entre si e era um pouco mais difícil entrar com ações, mas ao longo do tempo isso foi acontecendo, né? Sim, o consumidor está evoluindo, está adquirindo conhecimento, né? Então, a pessoa que sofre ali um abuso de direito, ela sabe que tem alguma coisa errada, que aquilo não está certo, né? Então, eu, por exemplo, peguei um caso de uma paciente que ela precisou fazer um tratamento e ela para receber a medicação, ela precisou colocar um acesso. E aí finalizou o tratamento, teve que fazer uma cirurgia, microcirurgia, para tirar aquele acesso. E aí ela sentiu que foi para casa e sentiu que ainda ficou alto assim. Aí ela falou, nossa, que estranho, tirou o acesso, mas ainda está meio alto, isso, que esquisito, mas deve ser alguma coisa do organismo. Que aí, né, ok. E aí foi passando os dias, ela começou a ter febre, aquele negócio começou a soltar secreção. E ela falou, tem alguma coisa errada. E aí, como ela tem um pouco de conhecimento, ela começou a tomar antibiótico por conta própria. Entendi. E aí aquilo que ajudou ela, porque ela poderia ter perdido a vida. Ela foi... o que gás? Exatamente. Esqueceram o gás dentro da cirurgia que foi feita. Então, e aí ela ainda voltou lá no médico e ainda falou assim, olha, tá estranho e tal, não é assim mesmo, é normal, não deram atenção. Volta pra casa. E ela voltou pra casa e o negócio não melhorou. E aí ela voltou de novo, e aí eles perceberam que realmente o negócio estava sério. Ela já tinha me procurado, eu entrei em contato lá na empresa, olha gente, aí foram dar atenção. Quando cita o nome, né, advogado, aí para dar atenção. Então é bem complicado essa parte também, né? Por que já não dá atenção de início, né? Verdade. E aí fizeram a cirurgia corretiva e tal, mas aí a gente já tinha entrado com ação, né? E aí fizeram com tutela de urgência, eles aceitaram, foram lá, fizeram o procedimento, a gente resolveu, mas deu uma indenização. E ainda nós fizemos um acordo e tal, e aí fechou, então assim, deu um dinheiro, mas na verdade não era o objetivo, né? Exatamente, O objetivo era ter o cuidado, porque ela poderia ter perdido a vida por causa de um erro médico. Então, assim, tem coisas que o médico, tanto que foi feito um acordo, porque o médico sabe que aquilo ali não tem como contestar, foi um erro e ponto, não tinha muito o que discutir, né? E hoje em dia tem também as questões dos convênios médicos. Né? O convênio médico, a pessoa muda de faixa etária de idade, aí eles quadriplicam o valor dela. Eu lembro quando eu passei de 59 para 60 anos, dobraram. Então, e aí isso caracteriza um abuso, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Exato. Tem que ter um limite, que a pessoa paga ali a vida toda. Né? E aí, no momento que ela mais está precisando, eles colocam um valor astronômico que a pessoa não vai ter condições de pagar. Ou deveria ter sido algo assim, proporcional ao longo do tempo. Ao longo do tempo, exatamente. Ô Ju, e outra coisa que está crescendo muito é o direito imobiliário, né? São Paulo, principalmente, está verticalizando demais, né? Só que está cortando muitas árvores aí também, cimentando tudo que é terra, e a gente está sentindo os efeitos aí do clima, do calor intenso também. E como tem sempre gente vendendo e comprando, parte do direito imobiliário também se faz presente, né? Se faz presente, gente. Algumas coisas, inclusive, interessantes, o direito, ele vem regulamentando, as coisas acontecem primeiro, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? As coisas vão acontecendo, e aí o direito vem tentando regulamentar, né, a vida das pessoas de acordo com aquela situação. Então, uma novidade, por exemplo, uma lei nova que saiu,
Antigamente, tinha um terreno, poderia construir 5, 6 casas ali, e era somente uma matrícula. Ok, tá. E aí saiu uma lei que você pode individualizar cada imóvel desse. Interessante. Então, Até com água e luz também, né? Exatamente, as Para contas, ficar mais de justo consumo também. para todo mundo. Mas é muito interessante porque você pega um terreno de... As pessoas, né, compravam antigamente um terreno e aí construía uma casa, depois tinha os filhos, aí os filhos constroem um puxadinho no fundo, outro vai puxando puxadinho do lado, outro em cima, né? E hoje é possível ter uma matrícula para cada imóvel desse. Legal. Aí não tem abuso, né? Não tem abuso, fica cada um responsabiliza com o seu IPTU, inclusive. Então tem, a mesma coisa o condomínio. O condomínio, por exemplo, ele não tinha CNPJ. Não podia ter CNPJ, porque não é uma empresa. Exato. Mas houve a necessidade de se criar um CNPJ, de se permitir pegar alguma lei ali à parte, criar o CNPJ para que os condomínios consigam responder juridicamente por N situações que acontecem ali dentro do condomínio, responsabilizar o condomínio também, por exemplo, o colaborador normalmente que trabalha ali na portaria, ele trabalha através de uma empresa terceirizada e aí às vezes acontece alguma coisa, a empresa terceirizada não consegue responder, o condomínio vai se responsabilizar. E como é que faz isso se não tinha o CNPJ? É verdade. E depois saiu até a função também do síndico profissional também. Verdade. Antes era só um morador que tinha, né? Verdade. Muito antigamente era o morador e o salário dele era a isenção do condomínio. Isso, perfeito. Né? E aí as pessoas vão se saturando porque é um valor muito pequeno para muito problema. A gente, condomínio, tem problema. É verdade. Muito problema. E aí, é por isso que se criou esse síndico profissional, porque aí precisou começar a remunerar realmente a pessoa, né? E conseguir responsabilizar também. Aí também vem isso, né? O síndico, ele tem uma carga de responsabilidade muito grande. Então ele tem que ter muito cuidado com tudo que ele faz, porque senão ele vai responder juridicamente por qualquer dano que aconteça ali, que é tudo a responsabilidade dele. Então ele ganha mais, aumenta o poder, né? Sim. Então ele ganha mais, mas ele aumenta a responsabilidade também ali na atividade que ele desenvolve. Ô Ju, o que tem mais aparecido para você entre todas as modalidades do direito? O que mais é possível ainda na maior quantidade? Sim, cível, direito de sucessão. Gente, tem muita gente que faleceu na pandemia, mesmo pós-pandemia, tem muita gente falecendo. E tem que fazer os desdobramentos lá. E aí precisa fazer o inventário. E aí tem também algumas novidades, mas aí para esses casos que já foi, não tem muito o que fazer, né? Mas tem algumas novidades, de repente, para as pessoas se prevenirem em relação ao futuro. Então, por exemplo, nós temos agora uma coisa que se chama holding familiar. Então, como que é feito isso? Cria-se uma empresa sem CNPJ. com o CNPJ. Vamos abrir uma empresa com o CNPJ. Tá. E aí, né, essa empresa que eu abri com o CNPJ, eu posso pegar todos os meus bens e colocar no nome da minha empresa. Tá, ok. Então, a empresa, ela não morre, né? Os sócios morrem. A empresa não. A empresa perpetua. Ela continua. Então, quando falece um dos sócios, aqueles bens automaticamente continuam sendo da empresa. Mas quem vai passar a ser o administrador, né, daquela empresa, consequentemente daqueles bens? Os sócios, os restantes. Então, e tem cláusulas que ficam para as outras pessoas também, né? Exatamente. Aí tem de uso, né? Isso. Aí tem toda uma regulamentação de coisas que são necessárias, né, que contenha nas cláusulas, para que também não prejudique e não seja considerado anulado esse contrato um filho, por exemplo. Porque aí as pessoas falam, então tá, a pessoa tem 3 filhos, se ela quiser deserdar, então dá. Porque aí isso pode ser contestado. Ela fala, não, por que eu saí e meus irmãos ficaram? Por que eu não pude ser sócio dessa empresa? Então, para não ser questionado, né,
Isso, aí precisa colocar todo mundo bonitinho. Aí vai precisar de um contador também? De um advogado. Tá. E substitui o inventário, isso? Sim. Ah, bom. Porque Então, na conta final, sai mais em conta. Lá na conta final, sim. Certo. Na conta final, sim. Para abrir a empresa vai ter um custo. Sim. Né? Então, sim. Mas pelo menos o controle fica melhor. Fica melhor. É novo isso daí? É novo. Se fala 2020 quanto? 2000, agora eu não me lembro o ano, Mas é bem recente. Mas não é tão divulgado, né? Não, porque, então, as pessoas não têm muito conhecimento. Mas é televisão se fala tanto. Também não. Mas é uma coisa bacana de se divulgar, porque facilita muito a vida da pessoa. O que acontece com o brasileiro? O brasileiro, ele gosta... de conversar com alguém, conversa em vida, né? Sim, é que o brasileiro gosta muito de remediar as coisas. Né? Depois que aconteceu, aí procura o advogado. Né? Dificilmente a pessoa vem procurar o advogado antes, para falar o que posso fazer. Exato. Né? Porque nesse caso seria uma prevenção. Não, eu já vou Sim. pegar de antemão o meu patrimônio, já vou deixar tudo resolvido. É muito difícil. E aí, como também tem a modalidade testamento, que é conhecida por todos, então é mais ou menos o caminho que as pessoas conhecem. Mas isso traz solução. Por exemplo, tem uma cliente que me procurou e falou assim, olha, eu casei, eu e meu esposo, nós compramos esse imóvel e ele já tem filhos de outro casamento. E eu não. Se ele vier a falecer, como é que fica? Porque a parte dele vai para os filhos. Né? E ela foi a economia nossa da vida toda. Como é que eu faço para me precaver disso? Então, Tem gente de em vida resolver isso. Tá. Exatamente. Tá certo. Ô Ju, nós estamos em instantes finais, tá? Quero que você volte outras vezes. Você pode deixar seus contatos, eu vou escrever aqui também. Sim, claro. O Instagram é Ju Alckmin, Face também, Ju Alckmin, consegue me encontrar, é com Q de queijo e M de Maria no final. E meu telefone é 94946-7762. Código 11, São Paulo. Código 11, São Paulo. Perfeito. Ju, quer deixar uma mensagem lá para os nossos internautas, se alguém que for precisar dos seus préstimos aí? Sim. Bom, sempre procure um advogado, se possível de forma preventiva. Então, sempre que você tiver uma questão, procura antes, pergunta antes, com certeza vai sair mais em conta do que deixar as coisas acontecerem e você ter que remediar depois. E evitar muitas brigas familiares depois que alguém, né? Verdade. De briga pelos bens. Né? Sim, exatamente. Ju, gratidão. Muito obrigado. Gratidão. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, advogada Ju Alckmin, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.